Agora escutem essa apuração, mais uma apuração, né? Aliados querem que o presidente Jair Bolsonaro não fale mais sobre pandemia. Como assim, Caio Junqueira? Mona Lisa, os aliados aí do presidente Jair Bolsonaro pediram a ele expressamente que evite tratar de temas de saúde correlatos à pandemia, já que agora houve uma substituição no Ministério da Saúde. A ideia é que assuntos relacionados à saúde, quem fala deve ser o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, especialmente essas falas contra, por exemplo, a utilização de máscara, contra aglomerações, né? Claro que falar de vacina, falar do impacto da pandemia na economia, ok, mas é para evitar essas falas que se chocam com as recomendações dos especialistas para evitar a ampliação das contaminações. Agora, a ver se ele vai cumprir, né, Mona Lisa? Especialmente, né, quando a gente vê ali o presidente mais confortável nas lives, né? Muita coisa sai ali nas lives, aquelas de quinta-feira, e que sim, repercutem demais. Mas isso é assunto sim para a gente conversar todo mundo junto. Então, mais uma vez, Renata, Molica e Caio comigo. Ô, Molica, como é que é isso? Orientação para conter ali a verborragia do presidente Jair Bolsonaro. Será que dura quanto tempo aí no seu termômetro de palpites? Bem, primeiro que é quase inacreditável que o presidente da República não possa falar sobre o maior problema que temos hoje, que o país enfrenta. E a responsabilidade final é dele. Ele é o presidente da República. Ele foi eleito, quando ele foi eleito não havia pandemia, mas veio a pandemia, ele é o principal responsável. O ministro da Saúde deixou isso claro. O presidente da República é que determina a política do Ministério da Saúde, é o que ele tem feito desde o início da pandemia. Então é meio inacreditável se propor. Vai falar do quê? Né? Vai falar de pandemia, vai falar de futebol, sei lá, não tem nem Campeonato Paulista agora, como é que vai fazer? E outra coisa, ele não vai aceitar, né? Isso pode durar um dia, 24 horas, mas não tem como. Ele não vai aceitar, isso não é o estilo dele. Ele tem que falar. O que seria importante seria ter falas mais compatíveis com o tamanho da tragédia que estamos vivendo e que houvesse um esforço do governo dele de coordenação de esforços, uma coordenação nacional de esforços em busca, sim, de uma união concreta no combate do coronavírus. Mona Lisa. Renata, me ajuda aí, que eu sei que a sua memória é boa também. A última frase mais polêmica sobre a pandemia, que está aqui na minha cabeça, se não for, me corrija. Chega de frescura, de mimimi. Antes, a primeira delas foi a gripezinha, depois teve o e daí, depois eu não sou coveiro para falar de mortes. Essas são as que mais ecoam aqui na minha memória. E na sua, Renata? Acho que a gripezinha ela é inesquecível para todo mundo, até porque, não só pelo momento que o presidente trouxe isso, mas porque ele repetiu, depois porque os apoiadores tentaram dizer que não foi bem assim, ele mesmo, não foi o que ele disse, tentou colocar no colo de outra pessoa. E agora a gente caminha para 300 mil mortes. Então, ela de fato é inesquecível, mas ela é muito emblemática da forma como o presidente encara e encarou toda essa trajetória da pandemia. E aí eu já quero juntar com o que o Caio trouxe, porque essa informação que ele nos traz, esse bastidor, ele é importante na medida que ele revela como a preocupação desse momento da crise está batendo de forma mais profunda em auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Sim. A gente pode trazer aqui, Mona Lisa, e eu acho que é pertinente, trazer que está batendo de forma tardia. Então, a gente precisa de quase 3 mil mortos e quase 300 mil mortos na pandemia como um todo para que esse alarme, de fato, soe na esplanada dos ministérios, já deveria ter acontecido antes. Mas, de qualquer forma, ele é emblemático, porque a gente está vendo que houve uma pressão forte para que o ministro da Saúde fosse trocado. Há agora auxiliares do presidente dizendo que ele deve se afastar dessa linha de frente, de comentar temas da pandemia, até porque os auxiliares dele sabem muito bem a forma como ele trata com descuido, muitas das vezes, desse tema, para dizer o mínimo, para quando não resvala para irresponsabilidade, não defender máscaras, não usar máscaras e outros episódios, provocar aglomerações. Portanto, há essa preocupação. Mais cedo, Daniela Lima trouxe no 360 que aliados aí do mundo político, líderes partidários da base do governo importantes,
foram falar com o presidente também que ele deveria moderar o tom e que, segundo a apuração da Daniela Lima, ouviram de volta do próprio presidente que ele sim faria ali uma mudança no seu discurso. Então, juntando tudo isso, a gente tem um agravamento sem precedentes da pandemia e uma conta muito difícil politicamente de se carregar. Mona Lisa, é isso que os auxiliares do presidente estão tentando fazer ele enxergar nesse momento. Sem dúvida. Quando a apuração da Dani e do Caio vão ao encontro, aí a gente sabe que realmente tem mais vozes ecoando aí e que precisam ser ouvidas. Ô Caio, então, se o presidente ouvir, então, esses interlocutores, os aliados, líderes de partidos, quem for, a interlocução mais severa, vamos dizer assim, mais diária, porque sim, está faltando coletiva de imprensa, está faltando jornalista perguntar e receber a resposta, está faltando informação para o povo brasileiro sobre vacinas e não ficar mudando o calendário nem perspectiva a todo momento. A interlocução disso tudo, que é urgente, ficaria então a cargo do futuro ministro? Caio, é isso? Só com ele? Essa é a ideia, né, Mona Lisa? Eu gosto sempre de tratar essa nomeação, a gente falou isso ontem aqui, quando a gente trouxe o breaking news aqui da nomeação do novo ministro, como um ponto de chegada daquele movimento, daquela sexta-feira retrasada, que a gente trouxe também essa mudança, né? Sim. Ali, e foi 2 dias depois. 2 dias depois, o discurso da frescura e do mimimi. Então, vamos lá. Na quarta-feira retrasada, o presidente fala, é frescura e é mimimi. Isso pega muito mal na base, tanto nos militares, tanto no Centrão e principalmente nas redes. E aí eles fazem aquela reunião ministerial ampla no Palácio do Planalto, sem ser sexta-feira passada, retrasada, e ali se decide a mudança de tom, a guinada e vacina passaria a ser o foco total. O presidente da República, na segunda-feira passada, inaugura a semana dele, se reunindo com o CEO mundial da Pfizer. Vem o fator Lula aí no meio, que também é um fator importante, né, político, para a gente também posicionar toda essa cronologia, e aí já vem agora com a mudança articulada desde o final de semana do Ministério. Então, os fatos eles são bem cronológicos, né? Não é de hoje que os aliados pedem essa mudança de tom, não é de hoje que eles pedem uma mudança, mas a partir do momento que o próprio governo e o próprio projeto reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro passa a correr risco, essa mudança se faz mais do que necessária, e aí que explica esse apelo ali dos aliados do presidente para que ele mude, né? Esse apelo começou lá atrás, 10 dias atrás, e aí vieram aí uma sucessão de fatos que corroboraram essa mudança que culmina na mudança do Ministério.